Bem, pessoal, como eu havia prometido, o que é que está esperando vocês agora? Progressão geométrica, PG. Por natureza, a natureza de um modo geral, na cabeça do aluno, é que PG é mais difícil, é mais complexo, é mais complicado do que a PA. Cá entre nós, isso é verdade. A PG, pessoal, ela, digamos assim, ela é mais cheia de detalhes, ela é mais travada do que a progressão aritmética. Até porque a teoria que gravita em torno de PG é maior em termos de quantidade de informação do que a quantidade de informação que você tem lá em progressão aritmética. Então, de fato, PG traz mais detalhes. Então, é bom a gente ter cuidado com relação a isso. Bem, mais uma vez, eu não vou ter pressa. Vou começar passo a passo para ter a mesma qualidade que nós tivemos em PA. Tá tranquilo? Bem, começando pela definição. O que é que eu tenho como definição para uma progressão geométrica? É toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao antecessor multiplicado por uma constante. Constante essa que vai ser chamada de quê? Razão. E representada pela letra Q, no caso da PG. Beleza? Então tá aí, ó. É toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao antecessor multiplicado por uma constante. Essa constante, vale lembrar e salientar, que é justamente a razão, que aqui será a letra Qzinha. Bom? Bem, eu poderia trocar essas 4 linhas que você está vendo para definição por apenas uma pequena expressão para traduzir tudo que foi dito antes. Qual seria essa expressão? AN, ou seja, um termo em PA é igual ao antecessor a ele. Como é que eu represento o antecessor? AN menos 1 multiplicado pela razão Q. De novo, AN é igual ao antecessor AN menos 1 vezes Q. Lembrando que isso é válido para um N maior ou igual a 2. Perfeito? Tá aí, você não pode esquecer desse detalhe. Tiago, bota bem aqui um exemplozinho de PG para mim. Um exemplozinho, vamos lá. Bem simples. Rapaziada, imagine aí a seguinte situação. Bem, deixa eu colocar um exemplo. Tá aqui. Menos 6. Menos 6. Perfeito? Imagine que você tenha como próximo termo o número 12. Depois o número menos 24. Depois o número 48. Depois menos 96. Depois 192. Vai. Eu agora te pergunto. Os números que você está vendo formam uma progressão geométrica? Como é que eu vou saber? Analisando a constante usada para transformar o número seguinte. Como? Quanto foi que eu multipliquei o menos 6 para chegar em 12? Eu multipliquei por menos 2. Tá aí, ó. Menos com menos dá mais, 6 vezes 2, 12. Se por acaso o menos 2 for a constante usada em todos os números, aí sim caracterizou PG. Verificando. 12 vezes menos 2, menos 24. Menos 24 vezes menos 2, mais 48. Mais 48 vezes menos 2, menos 96. Menos 96 multiplicado por menos 2, 192. Perfeito. De fato, caracterizou uma progressão geométrica, uma PG. Nesse caso, que é um termo positivo, um termo negativo, um termo positivo, um termo negativo, você diz que você tem uma PG o quê? Oscilante. Nem acrescente, nem acrescente. Oscilante. Quando ela fica oscilando entre valores positivos, negativos e negativos. Quando é que isso vai acontecer? Quando a razão for um número negativo. Se a razão for um número negativo, eu vou ter uma PG oscilante. Perfeito? Então tá aí, partezinha inicial. Passamos agora aqui para o lado. Rapaziada, como é que se calcula a razão da PG? Como é que se calcula a razão da PG? Bem, se eu tenho um termo igual ao antecessor vezes a razão, eu posso passar esse termo para cá dividindo, não posso? Quando você passa dividindo,
você vai encontrar isso aqui, ó. A razão é igual ao AN dividido pelo AN menos 1. Ou seja, pelo antecessor, você vai ter a razão como sendo um termo dividido pelo termo que vem antes dele. Ou seja, se você estiver vendo em forma com número, ó, seria mais ou menos isso. A3 dividido pelo A2 vai ser a razão. Tá aqui, ó, um exemplo. Tá bom? Tiago, eu poderia ter o A7 dividido pelo A6. Vai te dar a razão. Poderia ser o A10 dividido pelo A9. Iria te dar a razão. Pronto. Então você já entendeu o que de fato você vai ter aqui ao lado. Perfeito? Então tá aí a razão bonitinha para vocês. Sem nenhum problema. Quem vai ser então... Ih, termo geral. Eu nunca posso fazer o termo geral com pressa. Lembra do que eu falei em PA? Tu pode saber tudo, todas as formas, sem nenhum problema. Mas se tu não entender o termo geral, tu não sabe nada, nem de PA nem de PG. O termo geral é onde sai qualquer termo que você quer, é de onde sai a razão, é de onde sai o número de termos. Então, aqui é a parte, sem sombra de dúvida, que você deve ter maior atenção e mais cuidado na tua resolução, beleza? Bem, o que é o termo geral? É aquela estrutura que eu escrevo qualquer termo da PG. Como é que seria? AN é igual a 1, ó, um termo qualquer, é o primeiro multiplicado pela razão. Mas, Thiago, o A1 multiplicado pela razão não dá o AN, dá o A2, cara. É verdade, né? Então, quem é que vai ser o expoente do que aqui em cima? Quem vai ser o expoente da razão? Para você descobrir quem vai ficar lá em cima, é só pegar esse índice e subtrair n menos 1. Tá aí, ó. O AN é igual ao A1 vezes Q elevado a n menos 1. Tá aqui, ó. AN é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Lá em cima, ó, n menos 1. Beleza? Pronto. Perfeito. Mas vem cá, quem é que disse que eu preciso ter o primeiro termo para calcular o termo geral? Ninguém. Nunca foi dito isso a você e nem deveria ter sido dito. Bem, eu posso escrever o AN igual a um termo qualquer AK. O AN é igual a AK. Mas, Tiago, se o AN é igual a AK, eu preciso multiplicar o AK por uma certa quantidade de vezes a razão. Razão. É verdade. Então, o AN é igual o A índice K vezes Q elevado a quanto? Mais uma vez. Pega o númerozinho que está aqui embaixo, esse que está aqui embaixo, e coloca a diferença lá em cima, ó. Então vai ficar AN é igual a K vezes Q elevado a N menos K. Tá aí as duas estruturas que representam o termo geral. Eu sei que você deve estar pensando assim, caramba, Thiago, mas com notação matemática é tão complicado. É verdade. Vamos então para exemplo numérico, para número. Bora. Ver o que nós discutimos. Eu vou fazer o comparativo das duas. Vamos lá. Se você tivesse na PA o A7, isso aqui na PA. Vamos lá. PA. E aqui embaixo eu vou colocar a mesma coisa, só que em PG. Comparando as duas. Como era na PA? O A7 era igual o A1 mais 6R. Lembrava que esse número com esse tinha que dar essa pazinha aqui. Fechado? Na PG, o A7 é igual o A1, não mais somado, e sim agora o quê? Multiplicado. Então, o A7 é o A1 vezes a razão da PG elevado a 6. Observe, 6, 1, dando 7. Tiago, se eu olhar para cima e olhar para baixo, a diferença da PA da PG é que aonde eu estava somando, agora eu multiplico, e o que eu estava multiplicando virou agora potência. Está aqui, ó. Exato, cara. Exatamente isso. Então, vamos lá. Outro exemplo. Para mostrar que, de fato, você entendeu. Vamos lá. PA e PG. Fazendo com os dois, ó. PA, PG. Quem é na PA, por exemplo, o A12 vai ser igual ao A4. O A12 vai ser igual ao A4. Como é que eu termino na PA? O A12 é igual ao A4, mais de 4 para 12,
8 vezes a razão. O A12 é igual a A4 mais 8 vezes a razão. O A12 é igual a A4 vezes Q elevado a 8. Lembrando, 8 com 4, 12. Tá aqui, ó. PA. 8 com 4, 12. PG. O que era mais virou produto, o que era vezes virou potência. Beleza? Então tá aí as duas estruturas usando o termo geral, tanto da PA quanto da PG. Bem, vamos a exemplos básicos para a gente dar uma olhada rapidinho e desenrolar. Vamos imaginar aqui a situação. Pessoal, se eu pegar e te colocasse assim, rapaziada, qual o valor do sétimo termo de uma PA, sabendo que, deixa eu ver aqui, sabendo que o A1 é 3 e que a razão é menos 2. Pronto. Se o primeiro termo da PA é 3 e a razão é menos 2, quem seria o sétimo termo? Você vai simplesmente aplicar o termo geral. A7 é igual ao A1 mais, não, PG. Então, A1 vezes Q elevado a quanto? A6. Já estamos em progressão geométrica. Então, ó, 6 com 1, 7. Então, o A7, que é o sétimo termo, será o primeiro que a questão deu, 3, vezes a razão elevada a 6. Quem é a nossa razão? Menos 2. Então, nesse caso, o sétimo termo será 3 vezes. Pessoal, quanto que dá menos 2 elevado a 6? 64. Quem é, portanto, o sétimo termo? Ao multiplicar, você vai encontrar 3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 18 com 9. 192 como resultado para o sétimo termo. O que eu estou querendo dizer? Eu não preciso montar o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6 e o A7. Com as informações do A1 e da razão, eu já posso ir direto para o sétimo termo. Reforçando o que eu havia dito lá na PA. Se tu tiver um termo e tiver a razão, você vai para qualquer número que você quiser dentro daquela progressão geométrica. Fechado? Segundo exemplo. Vamos imaginar aqui uma outra situação. Beleza. Pessoal, se o sétimo termo fosse o número 1024 e a razão fosse o número 1 meio, quem seria o 15º termo? Sétimo termo 1024, razão 1 meio, quem seria o 15º termo? Bem, você deve estar pensando, Thiago, o 15º termo é o A1 vezes Q elevado a 14, cara. Tá certo, não tá? Certíssimo. Parabéns, corretíssimo. Qual é o problema? Tu não tem o primeiro termo. Então tu tem o A15, que é o que você quer, mas o primeiro termo você não tem. E aí? Então você vai usar o termo que você tem. Qual é o termo que eu tenho? O sétimo. Opa! Eu sei quem é o sétimo termo. Então, do sétimo para o 15º, eu vou precisar recorrer à razão quantas vezes? 8 vezes. Ó, 15 menos 7, 8 vai ficar aqui em cima. Nesse caso, eu passo a ter A15 igual, sétimo termo, 1024, vezes a razão elevada a 8. Quem é a nossa razão? 1 meio. Então, o 15º termo será igual 1024 vezes 1 elevado a 8 dá 1. 2 elevado a 8. Pessoal, será que você tem dificuldade em calcular 2 elevado a 8 para mim? Bem, você vai multiplicando. Mas rapidinho você faz. Vamos lá, ó. Rápido. Treinando. 2 vezes 2, 4. 8, 16, 32, 64. 128, 256. Beleza. Então, isso aqui, ó, vai ser 256. Perfeito? Então, quem vai ser o 15º termo nesse caso? Será 1024 dividido por 256. Então, o 15º termo vai ser essa divisão bonitinha que vai dar 4 como resultado para você. Então, pessoal, o 15º termo será
1024 como resultado. Observe, o sétimo, 1024, o 15º, 4. Razão, 1 meio. Eu estou diante de uma PG o quê? Decrescente. Eu estou diminuindo à medida que eu vou andando, percorrendo os termos dessa PG. O 15º termo já é bem menor do que o sétimo. Isso aqui seria uma PG decrescente. Essa daqui, quando a razão é negativa, você já sabe que é uma progressão geométrica o quê? Oscilante. Vai sempre estar variando positivo, negativo e assim sucessivamente. Beleza? Então, olha o exemplo 1, olha o exemplo 2, olha esse bate-papo e a parte teórica inicial, só para que a gente possa se acostumando passo a passo. Rapaziada, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu acredito que não, mas com certeza, caso exista, à medida que a gente for resolvendo as questões, você vai ver que vai ficando bem mais claro. Tudo bem? Aquele forte abraço, daqui a pouquinho a gente já volta resolvendo então as primeiras questões de PG. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.